Eu sei por que você chegou até aqui. Antes mesmo de você apertar este vídeo, eu já conhecia o peso que você vem carregando. Há dores que não fazem barulho, mas consomem a alma lentamente. Há cansaços que não vêm do corpo, mas do coração ferido, da fé machucada, da esperança que foi sendo drenada dia após dia. Você tentou seguir, tentou orar, tentou ser forte, mas algo dentro de você começou a se calar. E é exatamente aí que eu entro. O que você vai ouvir aqui não é uma mensagem genérica. É uma palavra direcionada para quem sofre em silêncio, para quem sente que a vida espiritual está seca, para quem ama a família, mas não sabe mais como protegê-la das dores invisíveis. Ao longo deste vídeo, você verá uma história que se parece com a sua mais do que imagina. Vai ouvir um clamor que nunca foi dito em voz alta. Vai sentir um acolhimento que não julga, não acusa e não abandona. E antes que tudo termine, eu vou te revelar algo que muda completamente a forma como você enxerga essa dor que hoje te acompanha. Não trate este momento como acaso. Há encontros que não acontecem por escolha humana. Você foi conduzido até aqui porque ainda existe vida, onde você achou que só havia desgaste. Existe restauração onde você pensou que era o fim. Permaneça. O que será liberado aqui não é apenas consolo, é direção. E a história que você está prestes a ouvir prepara o caminho para aquilo que eu vou fazer dentro de você. A casa sempre esteve em ordem. Pelo menos era isso que todos viam. As refeições aconteciam, as contas eram pagas, os compromissos cumpridos, havia risos em datas específicas, fotos guardadas no celular, mensagens educadas, trocadas ao longo do dia. Mas existia um silêncio que ninguém ousava nomear. Um silêncio que crescia nos intervalos, nas madrugadas, nos olhares que evitavam se cruzar. Eu percebia esse silêncio porque ele começou dentro de mim. No início pensei que fosse apenas cansaço. Depois imaginei que era uma fase. Só mais uma luta, como tantas outras que já havíamos atravessado juntos. Mas a dor espiritual não se apresenta de forma clara, ela se infiltra. Vai ocupando espaço aos poucos, até que respirar exige esforço. Eu acordava sentindo um peso que não sabia explicar. Dormia pedindo para que o dia seguinte fosse diferente, mas ele sempre chegava igual. Nossa família não estava quebrada por fora. Não havia escândalos, gritos constantes ou tragédias visíveis. O que nos atingia era mais profundo. Era a perda da paz. Era a fé que antes sustentava tudo e que agora parecia distante, quase estranha. As orações foram ficando curtas, depois silenciosas. Até que, em muitos dias, simplesmente não aconteciam mais. Eu tentava manter tudo funcionando. Ser forte, ser referência, ser equilíbrio. Mas por dentro havia uma pergunta que se repetia sem descanso. Em que momento Deus ficou tão distante dentro da nossa própria casa? Não era revolta, era vazio. Um vazio que fazia a gente continuar vivendo, mas sem sentir vida. As conversas foram ficando práticas demais. Tudo girava em torno do que precisava ser resolvido. Ninguém falava sobre o que sentia. Ninguém falava sobre medo, sobre culpa, sobre a sensação de estar espiritualmente desprotegido. Cada um carregava sua dor em silêncio, acreditando que era o único a se sentir assim. Havia noites em que eu caminhava pela casa depois que todos dormiam. Olhava os rostos descansando e sentia um aperto profundo. Eu queria proteger, mas não sabia mais como. Queria conduzir, mas não enxergava o caminho. A fé que um dia nos uniu parecia ter sido substituída por uma resistência silenciosa, como se estivéssemos sobrevivendo, não vivendo. E o mais difícil não era a dor em si, era a sensação de abandono espiritual. A ideia de que estávamos fazendo tudo certo por fora, mas nos perdendo por dentro. Algo nos pressionava, nos drenava, nos afastava sem que percebêssemos quando começou. E eu sentia que, se nada mudasse, aquela dor continuaria se espalhando, alcançando gerações, criando marcas que ninguém saberia explicar. Foi nesse ponto que entendi que o problema não era apenas emocional.
era espiritual. E enquanto isso não fosse reconhecido, nenhuma tentativa humana seria suficiente para nos libertar do que estava nos consumindo em silêncio. Com o passar do tempo, comecei a perceber sinais que antes eu ignorava. Pequenas mudanças no comportamento, reações desproporcionais, um cansaço constante que não desaparecia nem depois do descanso. Havia uma irritação no ar, como se a casa estivesse sempre em alerta, mesmo quando tudo parecia calmo. As palavras se tornaram mais curtas, os gestos mais mecânicos. O afeto foi sendo substituído pela convivência automática. Eu me perguntava quando foi que deixamos de falar sobre Deus com naturalidade. Antes, a fé fazia parte da rotina, não como obrigação, mas como presença. Agora, mencionar o nome de Deus parecia pesado, quase desconfortável. Não porque não acreditávamos mais, mas porque a dor espiritual cria vergonha. Vergonha de admitir que estamos fracos. Vergonha de reconhecer que algo nos ultrapassou. Cada membro da família lidava com isso de um jeito diferente. Alguns se fechavam, outros se distraíam, outros fingiam que nada estava acontecendo, mas o efeito era o mesmo. Um afastamento lento, quase imperceptível, que nos fazia dividir o mesmo espaço sem realmente estarmos juntos. Eu sentia que algo estava roubando nossa sensibilidade espiritual, tornando tudo mais duro, mais frio. Havia momentos em que eu tentava orar sozinha, não com palavras bonitas, mas com o pouco que ainda conseguia oferecer. E mesmo assim, parecia que minhas palavras não ultrapassavam o teto. Não era falta de fé consciente, era exaustão espiritual. Quando a alma está ferida por muito tempo, até o ato de pedir ajuda se torna cansativo. Eu comecei a carregar uma culpa silenciosa. Pensava se falhei como mãe, como esposa, como referência espiritual. Pensava se, em algum momento, deixei de vigiar, de proteger, de interceder. A dor espiritual costuma se alimentar dessa culpa. Ela faz a gente acreditar que tudo é resultado de uma falha pessoal irreparável. E isso paralisa. Os dias seguiam. A rotina funcionava. Mas havia uma sensação constante de ameaça invisível. Como se algo estivesse sempre prestes a desmoronar. Eu sabia que aquela dor não vinha apenas das circunstâncias. Ela vinha de um lugar mais profundo, onde a fé enfraquecida abre espaço para o medo, para a opressão, para o silêncio destrutivo. Eu não sabia como nomear o que estávamos vivendo, mas sabia que não era normal. Uma família pode enfrentar dificuldades financeiras, doenças, perdas. Mas quando a dor é espiritual, tudo perde cor ao mesmo tempo. E foi nesse ponto que percebi que continuar fingindo força não nos salvaria. Algo precisava ser confrontado. Algo precisava ser trazido à luz. O momento mais difícil foi admitir que eu não tinha mais controle. Durante muito tempo, acreditei que, se eu organizasse melhor a rotina, se eu fosse mais paciente, se eu insistisse mais em manter tudo unido, a paz voltaria sozinha. Mas a dor espiritual não responde a esforço humano. Quanto mais eu tentava sustentar tudo sozinha, mais pesada a casa se tornava. Era como segurar uma estrutura rachada com as próprias mãos, fingindo que ela não ia ceder. Comecei a perceber que havia uma tristeza constante pairando sobre nós. Não era um episódio isolado, era um estado. As risadas eram rápidas e logo se dissolviam. As conversas nunca iam fundo. Quando alguém tentava falar de sentimentos, logo mudava de assunto. O medo de tocar na ferida era maior do que a vontade de curar. E assim, a dor continuava intocada, crescendo em silêncio. Em alguns dias eu sentia uma angústia sem causa aparente. Nada tinha acontecido, mas o peito estava apertado, a mente inquieta, o coração acelerado. Era como se algo sugasse a esperança aos poucos, deixando apenas um cansaço profundo. Eu sabia que aquilo não era apenas emocional. Havia um peso espiritual real, uma opressão que se manifestava no corpo, no humor, na maneira como nos relacionávamos. A fé, que antes era abrigo, começou a parecer distante. Não porque Deus tivesse ido embora, mas porque a dor cria uma névoa. Ela distorce a percepção. Faz a gente acreditar que está sozinho, mesmo quando não está.
faz a gente duvidar da própria história com Deus. Eu lembrava de momentos em que a presença dele era clara, viva, transformadora, e me perguntava onde aquilo tinha se perdido. O mais doloroso era ver que ninguém na casa falava sobre isso, mas todos sentiam. Cada um lidava do seu jeito, tentando sobreviver emocionalmente. Alguns se tornaram mais duros, outros mais silenciosos, outros mais distraídos. Mas todos estavam feridos. E eu sentia que, se aquela dor não fosse enfrentada espiritualmente, ela se tornaria herança, atravessando o tempo, moldando comportamentos, criando marcas invisíveis. Foi quando percebi que a dor espiritual não grita. Ela se instala. E enquanto a gente tenta resolver tudo com força própria, ela se fortalece. Eu entendi que não bastava continuar resistindo. Precisávamos de libertação, não apenas de alívio. Algo precisava ser quebrado, interrompido, confrontado no mundo espiritual. E essa consciência mudou tudo dentro de mim. A partir do momento em que reconheci que aquela dor era espiritual, algo começou a se mover dentro de mim. Não foi alívio imediato, foi consciência. E a consciência, às vezes, dói mais do que a ignorância. Passei a observar com mais atenção os pequenos sinais que antes pareciam normais. A falta de alegria sem motivo, o desânimo constante, a sensação de estar sempre atrasada espiritualmente, como se nunca fosse suficiente. Tudo isso começou a fazer sentido. Eu percebi que havíamos nos acostumado a sobreviver espiritualmente no mínimo. Fazíamos o que dava, orávamos quando sobrava força, buscávamos a Deus apenas quando a dor apertava demais. Sem perceber, tínhamos trocado relacionamento por resistência, fé por costume. E isso abriu espaço para um cansaço que não vinha das circunstâncias, mas da alma. Havia uma sensação constante de cobrança invisível, como se estivéssemos sempre devendo algo a Deus, mas sem saber exatamente o que. Isso gerava culpa, e a culpa gerava afastamento. Eu evitava momentos de silêncio porque o silêncio me confrontava. Me fazia perceber o quanto eu estava distante de mim mesma e de Deus. E quando a alma evita o silêncio, é porque há algo clamando por atenção. Comecei a lembrar de decisões passadas, feridas antigas, palavras que nunca foram curadas. Situações que eu achei que já tinham sido superadas, mas que apenas tinham sido empurradas para dentro. A dor espiritual também nasce de acúmulos. Nada some só porque o tempo passa. Aquilo que não é tratado se transforma em peso. Dentro de mim crescia uma certeza inquietante. Não dava mais para fingir que estava tudo bem. Não dava mais para sustentar uma espiritualidade automática enquanto a casa adoecia em silêncio. Eu sentia que Deus estava perto, mas esperando um movimento de verdade. Não uma promessa vazia, não uma oração apressada, mas uma entrega honesta. Foi nesse ponto que comecei a desejar algo que eu ainda não sabia como pedir. Libertação. Não apenas das circunstâncias, mas do peso invisível que nos acompanhava todos os dias. Eu não queria mais sobreviver espiritualmente. Eu queria respirar de novo, e essa decisão silenciosa preparou o caminho para um clamor que não podia mais ser adiado. Houve um dia em que o silêncio ficou insuportável. Não por causa de barulho externo, mas porque algo dentro de mim chegou ao limite. Eu estava cansada de tentar explicar o inexplicável, de carregar um peso que ninguém via, de manter a aparência de estabilidade enquanto a alma se esgotava. Percebi que a dor espiritual cobra um preço alto quando é ignorada. Ela não destrói de uma vez. Ela desgasta até que a pessoa não se reconheça mais. Passei a sentir medo do futuro sem saber exatamente do que. Medo de que aquela apatia se tornasse permanente. Medo de que a fé dos que eu amava fosse sendo apagada sem resistência. Medo de acordar anos depois e perceber que havíamos perdido algo precioso sem ter lutado por isso. Esse medo não me paralisou. Ele me empurrou para a verdade. Eu entendi que a dor espiritual se fortalece quando permanece sem nome. Enquanto é apenas cansaço, tristeza ou fase difícil, ela continua operando.
Quando é reconhecida, ela perde parte do poder. Foi nesse reconhecimento que algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. Pela primeira vez, eu parei de tentar resolver tudo e apenas admiti que precisava de ajuda espiritual real. Não foi um momento bonito. Não houve palavras bem escolhidas. Houve lágrimas contidas, pensamentos confusos, uma oração quebrada, quase sem voz. Mas havia verdade. E a verdade abre caminhos onde o esforço nunca abriu. Eu não pedi respostas imediatas. Pedi presença. Pedi proteção. Pedi que aquilo que estava nos atingindo fosse revelado e interrompido. Passei a observar como pequenas mudanças internas começaram a acontecer. Não na família ainda, mas em mim. Uma sensibilidade diferente. Um incômodo santo que não permitia mais normalizar o que estava errado. Eu comecei a perceber que Deus não estava distante. Nós é que estávamos cansados demais para ouvi-lo. E essa percepção não trouxe culpa, trouxe esperança. Eu sabia que aquele reconhecimento não era o fim da dor, mas era o início de algo novo. Algo estava prestes a ser confrontado. Algo precisava ser quebrado espiritualmente. E aquele clamor silencioso que nasceu dentro de mim preparou o terreno para um pedido que não seria mais apenas meu, mas de toda a casa. Um pedido que exigia intervenção, não esforço humano. Depois daquele clamor silencioso, comecei a enxergar a casa com outros olhos. Não porque tudo tivesse mudado, mas porque eu havia mudado a forma de perceber o que nos cercava. Passei a entender que a dor espiritual não surge do nada. Ela se alimenta de feridas antigas, de palavras não curadas, de ausências emocionais que se acumulam ao longo do tempo. E percebi que, sem intenção, todos nós havíamos contribuído para esse ambiente de desgaste. Havia discussões que nunca foram resolvidas, apenas interrompidas. Mágoas que foram varridas para debaixo do silêncio. Expectativas não ditas, frustrações engolidas, pedidos de ajuda disfarçados de indiferença. Tudo isso criava um terreno fértil para o enfraquecimento espiritual. Não era maldade, era sobrevivência. Cada um tentando se proteger à sua maneira, sem perceber que estava se afastando. Comecei a notar como o medo estava presente em pequenas decisões. Medo de conversar, medo de confrontar, medo de aprofundar. O medo mantém tudo raso. E uma vida espiritual rasa não sustenta uma casa por muito tempo. Eu sentia que algo nos mantinha presos nesse ciclo, impedindo que avançássemos para um lugar de cura real. Houve momentos em que pensei em desistir de insistir. Parecia mais fácil aceitar aquela rotina fria do que enfrentar a dor de trazer tudo à luz. Mas dentro de mim crescia uma convicção firme. Aquilo não era o nosso destino. Não era normal viver juntos e, ao mesmo tempo, tão distantes espiritualmente. Não era normal sentir-se desprotegido dentro da própria casa. Passei a carregar uma responsabilidade diferente. Não de controle, mas de intercessão. Eu entendia que não podia mudar ninguém à força, mas podia sustentar a casa espiritualmente de outra forma. Comecei a vigiar meus pensamentos, minhas palavras, minhas reações. Percebi que a dor espiritual também se alimenta do que repetimos em silêncio dentro de nós. Essa mudança interna trouxe resistência. Nem tudo queria vir à tona. Há dores que lutam para permanecer escondidas. Mas quanto mais eu avançava em consciência, mais clara ficava uma verdade inevitável. Aquela dor não poderia ser curada apenas com o tempo. Ela exigia confronto espiritual direto. E esse confronto estava cada vez mais próximo. Com o passar dos dias, comecei a perceber como a dor espiritual tenta se camuflar de normalidade. Ela se esconde em frases como "é só uma fase", "todo mundo passa por isso", "vai melhorar sozinho". E enquanto essas palavras são repetidas, algo continua operando em silêncio. Eu percebi que havíamos normalizado a ausência de paz. E quando a ausência de paz se torna normal, a alma adoece sem alarde. Passei a observar os detalhes. A dificuldade em celebrar pequenas conquistas, a impaciência constante. A sensação de que qualquer problema, por menor que fosse, parecia grande demais para ser enfrentado.
Isso não era falta de capacidade emocional, era desgaste espiritual acumulado, um peso que tornava tudo mais difícil do que realmente era. Havia também um sentimento constante de inadequação, como se nunca estivéssemos à altura do que Deus esperava. Isso nos afastava ainda mais da oração, porque a oração passou a ser vista como cobrança, não como refúgio. A dor espiritual distorce a imagem de Deus. Faz a gente vê-lo como distante, exigente, silencioso. E essa distorção corrói a fé por dentro. Em mim crescia uma tristeza diferente. Não era desespero, era luto. Luto por uma espiritualidade que um dia foi viva, simples, presente. Luto por momentos em que a casa era leve, em que a fé era conversa natural, em que Deus não era assunto delicado. Eu sentia saudade de algo que ainda existia, mas estava encoberto. Foi nesse ponto que entendi que a dor espiritual também é uma forma de alerta. Ela sinaliza que algo precioso está sendo ameaçado, que a alma está pedindo socorro antes de se fechar completamente. E esse alerta não vinha para nos destruir, mas para nos acordar. Eu sabia que, se ignorássemos esse chamado, a dor se transformaria em endurecimento. E um coração endurecido deixa de sentir, deixa de confiar, deixa de esperar. Essa consciência trouxe urgência. Algo precisava ser feito antes que a indiferença se tornasse permanente. E esse senso de urgência preparou o caminho para um clamor mais profundo, que não poderia mais ser adiado. Houve um momento em que percebi que a dor espiritual já não era apenas um peso interno, mas uma influência silenciosa sobre nossas escolhas. Pequenas decisões começaram a ser tomadas a partir do cansaço, não da convicção. O diálogo foi sendo substituído por suposições. A escuta deu lugar à defesa. Quando a alma está ferida, tudo passa a ser interpretado como ameaça, mesmo aquilo que nasce do cuidado. Eu via como a esperança estava fragilizada, não destruída, mas enfraquecida. E esperança fraca faz a gente aceitar menos do que foi chamado para viver. Começamos a nos contentar com o mínimo espiritual, com uma fé funcional que apenas mantém a rotina em pé. Não havia rebeldia, havia desistência silenciosa. E isso me assustou mais do que qualquer conflito visível. Passei a compreender que a dor espiritual cria um tipo de isolamento interno. Mesmo cercados de pessoas, cada um se sente sozinho em sua própria luta. Ninguém quer ser o primeiro a admitir que está quebrado. Ninguém quer ser o primeiro a pedir ajuda. E assim, todos sofrem juntos, mas separados. Essa solidão coletiva é uma das marcas mais profundas do desgaste espiritual. Dentro de mim, a pergunta mudou. Já não era mais por que isso está acontecendo, mas até quando vamos suportar isso sem reagir? Eu sabia que continuar daquele jeito significava permitir que a dor moldasse nosso futuro. E permitir não é o mesmo que escolher. A diferença entre os dois é a consciência. E eu já não podia dizer que não sabia o que estava acontecendo. Comecei a sentir uma inquietação que não vinha do medo, mas do chamado. Algo dentro de mim insistia que a dor não tinha a palavra final, que aquilo que nos afligia podia ser interrompido. Mas para isso, seria necessário coragem espiritual. Coragem para expor, para clamar, para quebrar o ciclo do silêncio. Essa inquietação não me dava descanso. Ela me empurrava para um ponto sem retorno. Ou continuaríamos convivendo com a dor espiritual como se ela fosse parte da vida, ou daríamos um passo em direção à libertação. E eu sabia que o próximo movimento não seria apenas meu. Ele envolveria toda a casa e exigiria algo que ainda não havíamos feito: pedir ajuda do jeito certo. Cheguei a um ponto em que já não era possível fingir normalidade nem para mim mesma. A dor espiritual deixou de ser apenas um incômodo interno e passou a exigir posicionamento. Eu entendia que continuar calada não era mais prudência, era permissão. Permissão para que aquele peso continuasse moldando nossa forma de viver, de nos relacionar e de crer. E essa percepção trouxe responsabilidade.
Comecei a perceber como a fé fragilizada afeta a maneira como enfrentamos os problemas. Situações simples se tornavam gigantes. Pequenos conflitos pareciam intransponíveis. Não porque éramos fracos, mas porque estávamos espiritualmente cansados. A força interior que antes nos sustentava estava drenada. E sem força espiritual, até o que é pequeno pesa demais. Passei a observar como a atmosfera da casa refletia isso. Havia uma constante sensação de alerta, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Não era intuição, era desgaste. Quando a alma está sobrecarregada, ela perde a capacidade de descansar. Mesmo nos momentos de pausa, a mente permanecia inquieta. O corpo estava presente, mas o coração não encontrava repouso. Eu comecei a sentir que aquela dor tinha raízes mais profundas do que imaginávamos. Não se tratava apenas de acontecimentos recentes, mas de um acúmulo de feridas não tratadas, de decepções espirituais, de expectativas frustradas com Deus que nunca foram verbalizadas. Muitas vezes, a dor espiritual nasce quando a realidade não corresponde ao que esperávamos da fé, e não sabemos como lidar com isso. Havia também uma resistência interna em falar sobre Deus. Não por incredulidade, mas por medo. Medo de esperar de novo. Medo de confiar e se frustrar mais uma vez. Esse medo nos mantinha presos. E quanto mais evitávamos o assunto, mais distante ele parecia. Não porque Deus se afastava, mas porque a dor cria barreiras. Eu entendia naquele ponto que a libertação não viria de fora para dentro. Ela começaria no reconhecimento profundo de que algo precisava ser enfrentado espiritualmente. Não dava mais para adiar. A dor tinha sido ouvida. Agora, ela precisava ser levada à presença certa. E esse entendimento abriu espaço para um clamor mais consciente, mais urgente e mais verdadeiro do que qualquer oração feita antes. Foi nesse estágio que compreendi algo que mudou completamente a forma como eu via a nossa dor. A dor espiritual não aparece para destruir, mas para revelar. Ela aponta onde a alma está ferida, onde a fé foi pressionada além do limite, onde a esperança foi sendo reduzida sem que percebêssemos. O problema nunca foi sentir dor. O problema foi ignorar o que ela estava tentando nos mostrar. Eu percebi que, por muito tempo, havíamos tentado ser fortes sem ser sinceros. Sustentamos uma imagem de equilíbrio enquanto, por dentro, tudo pedia socorro. A espiritualidade foi sendo tratada como um recurso emergencial, não como um lugar de permanência. E quando a fé é usada apenas em momentos extremos, ela perde profundidade. Não por culpa de Deus, mas por nossa própria exaustão. Passei a notar como evitávamos perguntas profundas, perguntas que confrontam, que expõem fragilidades, que exigem verdade. A dor espiritual se fortalece onde a verdade é evitada. Ela se mantém viva enquanto tudo permanece superficial. E naquele momento, eu entendi que a libertação exigiria mais do que pedidos. Exigiria entrega honesta, sem filtros, sem defesas. Havia uma sensação clara de que algo precisava ser quebrado espiritualmente. Não com gritos, não com desespero, mas com posicionamento. A casa precisava voltar a ser lugar de refúgio, não de tensão. A fé precisava voltar a ser abrigo, não cobrança. E isso só seria possível se enfrentássemos o que estava drenando nossa vida espiritual. Dentro de mim cresceu uma decisão silenciosa. Eu não sabia exatamente como fazer, mas sabia que não podia mais continuar do mesmo jeito. Eu precisava parar de tentar controlar os resultados e começar a buscar restauração verdadeira. Não apenas para mim, mas para todos que viviam sob aquele mesmo teto espiritual. Essa decisão não trouxe alívio imediato, mas trouxe clareza. E clareza muda tudo. Ela prepara o coração para o próximo passo. Um passo que não seria confortável, mas seria necessário. Porque quando a dor espiritual é finalmente reconhecida, ela deixa de ser um fardo invisível e se transforma em ponto de partida para a libertação. Depois daquela clareza, algo começou a se alinhar dentro de mim.
Não era entusiasmo, nem força renovada, era determinação silenciosa. Aquele tipo de decisão que não faz barulho, mas muda a direção inteira da caminhada. Eu compreendi que a dor espiritual não pode ser tratada como algo passageiro, quando, na verdade, ela está sinalizando um chamado para transformação profunda. Passei a entender que muitas das nossas tentativas anteriores de mudança falharam porque eram superficiais. Ajustávamos comportamentos, mudávamos rotinas, prometíamos recomeços rápidos, mas não tocávamos na raiz. E a raiz permanecia ali, alimentando o mesmo ciclo de desgaste. A fé não precisa de remendos, ela precisa de reconexão. Eu comecei a sentir que aquela dor estava exigindo verdade integral. Não apenas admitir que algo estava errado, mas permitir que aquilo fosse exposto diante de Deus sem justificativas, sem tentar explicar demais, sem tentar parecer melhor do que realmente éramos. A dor espiritual perde força quando encontra um coração que para de se defender. Havia uma luta interna acontecendo. Parte de mim queria resultados imediatos. Outra parte começava a entender que o processo era tão importante quanto a libertação. Eu percebia que, se Deus interrompesse tudo de forma abrupta, talvez não aprenderíamos a proteger aquilo que fosse restaurado. A dor estava nos ensinando a vigiar, a valorizar, a cuidar da vida espiritual com mais consciência. Passei a sentir um chamado claro para romper com padrões antigos. Não apenas comportamentos externos, mas padrões de pensamento. A forma como enxergávamos Deus, a forma como lidávamos com frustrações, a maneira como nos afastávamos quando algo doía. Tudo isso precisava ser revisto. A dor espiritual não some, enquanto a mentalidade permanece a mesma. Eu sentia que algo estava sendo preparado. Não um evento isolado, mas uma intervenção progressiva, como se Deus estivesse nos conduzindo, passo a passo, para um ponto de confronto e cura. E essa percepção trouxe reverência. Eu sabia que o próximo movimento não poderia ser apressado nem negligenciado. Ele exigiria entrega total. A história da nossa casa estava chegando a um ponto decisivo. Ou continuaríamos tentando administrar a dor, ou permitiríamos que ela fosse transformada. E essa escolha estava prestes a sair do silêncio e se manifestar de forma concreta. O que viria a seguir não seria apenas um pedido, seria um clamor consciente por libertação verdadeira. Houve uma noite em que eu não consegui dormir, não por ansiedade comum, mas porque algo dentro de mim estava desperto demais para ignorar. Era como se todas as camadas de distração tivessem sido removidas e eu estivesse frente a frente com a verdade que vinha sendo adiada há muito tempo. Aquela dor espiritual não era apenas um problema a ser resolvido. Era um convite à rendição. Eu entendi que, enquanto tentávamos preservar uma imagem de estabilidade, estávamos negando o direito de Deus a agir plenamente em nossa casa. Não porque Ele exigisse perfeição, mas porque Ele trabalha na verdade, não na aparência. A dor espiritual se fortalece onde há resistência à entrega. E nós resistíamos sem perceber, tentando controlar até o modo como Deus poderia nos ajudar. Passei a lembrar de quantas vezes pedimos mudança sem estarmos dispostos a mudar. De quantas vezes clamamos por paz sem abrir mão dos pesos que carregávamos por hábito. Aquela consciência não trouxe condenação, trouxe lucidez. Eu percebi que não era possível experimentar libertação mantendo os mesmos padrões internos que nos levaram até ali. Algo dentro de mim começou a se quebrar. Não de forma violenta, mas profunda. Uma autossuficiência silenciosa. Uma necessidade de parecer forte o tempo todo. Uma dificuldade em admitir fragilidade espiritual. Tudo isso começou a cair. E quando caiu, abriu espaço para algo que não sentíamos havia muito tempo. Dependência real de Deus. Eu compreendi que a dor espiritual não é curada apenas com palavras, mas com posicionamento. Não basta reconhecer. É preciso se mover em direção à cura, mesmo sem saber exatamente como ela virá. E aquele entendimento marcou uma transição. Eu já não queria apenas alívio. Eu queria restauração completa.
Aquela noite se tornou um marco interno. Não porque algo extraordinário aconteceu, mas porque algo definitivo foi decidido. A casa ainda estava silenciosa. Os problemas ainda existiam. Mas dentro de mim, uma porta havia sido aberta. E quando uma porta se abre no mundo espiritual, nada permanece exatamente como antes. Eu sabia que a partir daquele ponto não haveria retorno à ignorância. O próximo passo exigiria coragem. Exigiria expor aquilo que estava escondido. Exigiria um pedido que não fosse mais genérico, mas direto, consciente e profundo. E esse pedido estava prestes a ser feito. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não vinha da mente, mas do espírito. Não havia euforia, apenas uma certeza serena de que algo precisava ser dito em voz alta. A dor espiritual se fortalece no silêncio, mas enfraquece quando é trazida à luz. Eu sabia que não podia mais carregar tudo sozinha, nem continuar protegendo uma estrutura que estava rachada por dentro. Passei a observar cada detalhe com mais atenção. As palavras que evitávamos, os assuntos que sempre eram desviados, as perguntas que ninguém fazia por medo da resposta. Percebi que o silêncio não era paz, era adiamento. E quanto mais adiávamos, mais a dor se organizava dentro da casa, criando um ambiente pesado, difícil de explicar, impossível de ignorar. Havia uma resistência interna em iniciar qualquer conversa mais profunda. Não porque faltasse amor, mas porque faltava força espiritual. A dor espiritual drena a coragem de enfrentar o que dói. Ela convence que é melhor suportar do que transformar. Mas naquele ponto, eu já sabia que suportar não era mais opção. Estávamos sobrevivendo espiritualmente, e isso não sustenta uma família por muito tempo. Eu compreendi que a libertação não viria de um momento isolado, mas de uma decisão contínua. Uma decisão de não normalizar mais o que estava errado. De não aceitar como definitivo aquilo que claramente nos afastava da paz. Essa decisão começou dentro de mim, mas eu sabia que ela precisaria se estender à casa inteira. Havia também um temor reverente crescendo em meu coração. Não medo de Deus, mas consciência da sua presença. Eu sentia que Ele estava perto, aguardando não um discurso elaborado, mas uma postura verdadeira. A dor espiritual cria a ilusão de distância, mas a presença de Deus nunca se retira. Somos nós que nos escondemos quando estamos feridos. Naquele momento, eu entendi que o próximo passo seria um pedido de libertação. Não superficial, não repetido por hábito, mas um clamor que nasceria da consciência de tudo o que havia sido vivido até ali. Um pedido que reconheceria a dor, confrontaria o peso espiritual e abriria espaço para a intervenção divina. Essa preparação interior não era visível, mas era profunda. Algo estava sendo alinhado. Algo estava sendo organizado espiritualmente para o que viria a seguir. E eu sabia que, quando aquele pedido fosse feito, nada continuaria exatamente igual. A dor havia sido ouvida. Agora, ela estava prestes a ser confrontada. O peso que eu carregava começou a se transformar em urgência. Não aquela urgência ansiosa que atropela tudo, mas uma urgência espiritual, firme, consciente. Eu sabia que não podia mais adiar o confronto com aquilo que estava nos atingindo. A dor espiritual não espera. Enquanto se adia, ela se fortalece. E eu já tinha consciência demais para fingir que nada estava acontecendo. Passei a perceber como o ambiente espiritual da casa estava diretamente ligado ao que permitíamos permanecer oculto. Aquilo que não era dito continuava atuando. Aquilo que não era tratado continuava influenciando. Não era questão de acusar ninguém. Era questão de reconhecer que havia um peso espiritual real operando em silêncio, drenando nossa paz pouco a pouco. Eu entendi que libertação não começa com palavras fortes, mas com verdade exposta. Antes de qualquer oração, era necessário parar de negociar com a dor, parar de justificar, parar de minimizar, parar de chamar de fase aquilo que claramente estava nos ferindo. A dor espiritual perde força quando deixa de ser protegida pelo silêncio. Dentro de mim, cresceu uma coragem diferente.
Não a coragem de confronto humano, mas a coragem de me colocar inteira diante de Deus. Sem máscaras, sem defesas, sem explicações longas. Apenas com a verdade nua do que estávamos vivendo. Eu sentia que aquele posicionamento era essencial. Não para convencer Deus de algo, mas para alinhar meu coração com o que ele já via. Havia uma consciência clara de que aquele pedido de libertação não seria apenas por alívio emocional. Ele envolveria quebrar ciclos, interromper padrões, expor raízes espirituais que estavam operando há tempo demais. E isso exigia disposição para a mudança real. Libertação sem transformação apenas repete a dor no futuro. Eu percebia que a casa inteira estava sendo preparada, mesmo sem saber. Cada silêncio, cada incômodo, cada sensação de vazio estava empurrando todos nós para o mesmo ponto. Um ponto de decisão espiritual. E eu sabia que aquele momento estava próximo, muito próximo. O clamor que nasceria dali não seria fruto de desespero, mas de consciência. Não seria grito, mas posicionamento. E quando esse tipo de pedido é feito, algo se move no mundo espiritual. A dor deixa de comandar. A verdade assume o lugar. E o caminho para a libertação começa a se abrir. Havia uma sensação clara de que tudo o que vivemos até ali estava convergindo para um ponto inevitável. Não era mais possível separar a dor espiritual do cotidiano. Ela estava presente nas decisões, nas reações, na forma como nos relacionávamos com o mundo. E quanto mais eu percebia isso, mais ficava evidente que aquela dor não podia continuar sendo tratada como algo paralelo à vida. Ela era a parte central do que precisávamos enfrentar. Eu compreendi que a espiritualidade da casa havia sido fragilizada não por um evento específico, mas por um desgaste contínuo. Pequenas concessões, adiamentos constantes, prioridades invertidas. Nada parecia grave isoladamente, mas o acúmulo criou um terreno onde a fé foi ficando vulnerável. A dor espiritual raramente chega de forma abrupta. Ela se constrói aos poucos, enquanto a atenção está em outras coisas. Passei a perceber como havíamos aprendido a conviver com o peso. Ele já não causava espanto, apenas cansaço. E isso é perigoso, porque quando a dor deixa de incomodar, ela começa a governar. Eu sentia que estávamos próximos desse limite. Um ponto em que a apatia substituiria a esperança se nada fosse feito. Dentro de mim, crescia uma convicção firme de que Deus estava nos chamando à responsabilidade espiritual. Não como acusação, mas como convite. Um convite para reassumir o cuidado da vida interior, da atmosfera da casa, da fé que sustenta quando tudo balança. A dor espiritual estava expondo o que havia sido negligenciado, não para nos envergonhar, mas para nos restaurar. Eu sabia que o pedido que viria a seguir não poderia ser feito de qualquer maneira. Ele precisaria carregar verdade, arrependimento, desejo real de mudança. Não bastava pedir que a dor fosse retirada. Era preciso estar disposto a fechar as portas que permitiram que ela se instalasse. E essa disposição começava agora, nesse reconhecimento profundo. A história da nossa família estava prestes a atravessar uma transição. Não porque os problemas desapareceriam de repente, mas porque a postura espiritual mudaria. E quando a postura muda, o ambiente começa a responder. A dor perde espaço, a esperança encontra lugar, e o caminho para a libertação se torna possível. Naquele ponto, eu já não via a dor espiritual como inimiga invisível apenas, mas como um sinal claro de que algo precisava ser reorganizado por completo. Não era suficiente pedir que o peso fosse retirado se a estrutura interna continuasse a mesma. A casa precisava de alinhamento. O coração precisava de verdade. A fé precisava voltar ao lugar de origem, não como último recurso, mas como fundamento. Eu comecei a perceber como a pressa em seguir em frente nos impediu de curar o que ficou para trás. Fomos acumulando experiências sem fechar ciclos, prometendo que depois lidaríamos com aquilo. Mas o depois nunca chegou.
E tudo o que não é resolvido se transforma em carga. A dor espiritual é o resultado de ciclos abertos demais por tempo demais. Havia também uma confusão interna entre fé e obrigação. Orar havia se tornado tarefa, não encontro. Ler a palavra havia se tornado esforço, não alimento. Isso não aconteceu de repente. Foi um desgaste progressivo, silencioso, que roubou a leveza do relacionamento com Deus. E quando a fé perde leveza, a alma se cansa rapidamente. Eu entendi que precisávamos reaprender a nos aproximar de Deus sem medo, sem culpa, sem expectativa de desempenho. A dor espiritual cria a ilusão de que só podemos nos apresentar quando estamos bem. Mas a verdade é que é exatamente quando estamos quebrados que a presença dele se torna mais necessária. Esse entendimento começou a dissolver barreiras internas que mantinham tudo travado. Dentro de mim, cresceu uma disposição para mudar a forma como lidávamos com a espiritualidade. Não como algo a ser encaixado na rotina, mas como aquilo que sustenta a rotina. Eu percebia que a libertação que buscávamos exigiria mais do que um pedido pontual. Exigiria compromisso com um novo posicionamento espiritual diário. Essa consciência trouxe seriedade ao próximo passo. Não havia mais espaço para pedidos vagos ou genéricos. O que viria a seguir precisaria ser direto, específico, consciente. Um pedido que reconhecesse a dor, mas também assumisse a responsabilidade de proteger o que fosse restaurado. E esse pedido estava prestes a ser feito. Cheguei a compreender que a dor espiritual não se sustenta apenas pelo que acontece, mas pelo que é permitido permanecer. Permitir não significa concordar, significa tolerar. E nós havíamos tolerado cansaços profundos, distâncias silenciosas, friezas espirituais como se fossem normais. Aquilo que deveria ter sido tratado com urgência foi sendo empurrado para depois, até se tornar parte da paisagem. Passei a enxergar que a fé, quando não é cuidada, não desaparece, mas se fragiliza. Ela continua existindo, porém sem força para sustentar os dias difíceis. E quando os dias difíceis chegam, tudo pesa mais do que deveria. A dor espiritual nasce exatamente nesse ponto, quando a fé ainda existe, mas já não consegue sustentar o que a vida exige. Havia dentro de mim um desejo claro de romper com essa lógica, de parar de aceitar uma espiritualidade cansada como se fosse maturidade. Não era maturidade, era desgaste. Maturidade traz estabilidade e descanso. O que vivíamos trazia apenas resistência e sobrevivência, e isso não vinha de Deus. Eu percebia que aquele momento exigia verdade sem negociação. Não dava mais para dizer que estava tudo bem quando não estava. Não dava mais para chamar de normal aquilo que claramente nos adoecia por dentro. A dor espiritual perde o direito de permanecer quando é confrontada pela verdade consciente. Dentro da casa, tudo parecia igual, mas espiritualmente, algo estava sendo preparado. Eu sentia que aquele processo interno estava abrindo espaço para um movimento maior, algo que envolveria não apenas reconhecimento, mas clamor. Um clamor que não viria do desespero, mas da lucidez. Um pedido que carregaria o peso de tudo o que havia sido vivido até ali. Eu sabia que o próximo passo não seria confortável. Enfrentar a dor nunca é, mas continuar convivendo com ela já não era opção. Algo precisava ser dito, pedido, entregue. E quando esse tipo de decisão é tomada, o ambiente espiritual começa a responder, mesmo antes das palavras serem pronunciadas. Aquela história que parecia apenas desgaste emocional estava se revelando como um chamado espiritual profundo. E o caminho que se abria à frente não era fácil, mas era necessário. A dor já havia falado. Agora, ela seria levada ao lugar certo. Havia uma quietude diferente no ar, como se tudo estivesse aguardando um movimento definitivo. Não era calma, era expectativa. Eu sentia que aquela dor espiritual tinha cumprido seu papel de alertar, de expor, de pressionar, até o ponto em que não dava mais para fingir. Agora, ela exigia resposta. E resposta não nasce do medo, nasce da consciência de que algo precisa mudar imediatamente.
Eu percebi que por muito tempo havíamos pedido para Deus nos tirar da dor, quando na verdade precisávamos pedir que Ele nos ensinasse a enfrentá-la do jeito certo. A dor espiritual não some quando é evitada. Ela se transforma quando é colocada diante de Deus, com verdade e disposição para a mudança. Esse entendimento mudou completamente a forma como eu via o próximo passo. Dentro de mim, algo se alinhou com clareza. Não adiantava mais tentar proteger sentimentos, preservar aparências ou evitar conflitos necessários. A casa precisava de cura, não de manutenção. E cura exige exposição, entrega e decisão. Eu sabia que aquele pedido de libertação não poderia ser feito de forma apressada, nem superficial. Ele precisava carregar tudo o que havia sido acumulado ao longo do tempo. Passei a entender que a libertação espiritual não é um ato isolado, mas um processo que começa com um pedido honesto. Um pedido que reconhece limites, admite falhas e abre mão do controle. A dor espiritual perde força quando encontra um coração disposto a ser transformado, não apenas aliviado. Eu sentia que Deus estava próximo, não como espectador distante, mas como presença ativa, aguardando aquele posicionamento. Não havia cobrança, havia convite. Um convite para deixar de apenas suportar e começar a viver de novo. Um convite para permitir que ele entrasse onde antes só havia resistência silenciosa. Aquela percepção trouxe uma reverência profunda. Eu sabia que o que viria a seguir não seria apenas uma fala, mas um marco. Algo seria encerrado ali. Algo seria interrompido. Algo começaria a ser restaurado. A dor espiritual havia nos conduzido até aquele ponto. Agora, ela estava prestes a perder o lugar que ocupava. O próximo passo não seria narrado como história. Ele seria vivido como clamor. E esse clamor mudaria o curso de tudo o que vinha sendo carregado até ali. Chegar até esse ponto me fez entender que a dor espiritual não pode mais ser tratada como algo que apenas acontece conosco, mas como algo que precisa ser enfrentado por nós. Não com força humana, não com explicações longas, mas com decisão clara. A decisão de não permitir mais que aquilo que nos fere continue operando sem resistência. Aquilo que não é confrontado permanece. E nós já havíamos permitido tempo demais. Eu percebi que, enquanto tentávamos preservar a tranquilidade aparente, sacrificávamos a verdade. Evitávamos conversas difíceis, adiávamos posicionamentos espirituais, fingíamos estabilidade para não desorganizar a rotina. Mas a rotina já estava desorganizada por dentro. A dor espiritual não respeita agendas. Ela age onde há brechas, onde há cansaço, onde há adiamento. Passei a reconhecer que havia uma batalha acontecendo, não visível aos olhos, mas real. Uma batalha pelo ambiente da casa, pela fé da família, pela paz que deveria nos envolver. E batalhas espirituais não são vencidas com indiferença. Elas exigem posicionamento. Exigem que alguém se levante e diga que aquilo não pode mais continuar. Dentro de mim, nasceu uma firmeza que eu não sentia há muito tempo. Não era agressividade, era autoridade espiritual. A autoridade de quem entende o que está enfrentando. A autoridade de quem decide não se submeter mais àquilo que rouba a vida lentamente. Eu sabia que aquela dor não tinha o direito de permanecer governando nossa casa. Eu também compreendi que esse tipo de posicionamento não acontece sem custo. Enfrentar a dor espiritual exige sair da zona de conforto, abandonar desculpas, romper com hábitos que alimentam o desgaste. Exige vigilância, constância e compromisso com a verdade. Mas continuar como estávamos custaria muito mais. Aquela consciência me levou a um ponto de prontidão. Eu sentia que o pedido de libertação estava maduro. Não era mais um desejo vago. Era uma necessidade clara. Tudo o que havia sido vivido até ali convergia para aquele momento. Um momento em que a dor seria finalmente colocada no lugar certo, diante de quem tem autoridade para removê-la. E quando esse tipo de entrega acontece, algo muda no ambiente espiritual antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada. A dor percebe que perdeu espaço. A verdade assume o controle.
e o caminho para a libertação começa a se abrir de forma irreversível. Eu sabia que aquele ciclo estava prestes a se encerrar, porque a dor espiritual já não me confundia. Ela não me paralisava. Ela não me fazia mais duvidar do que precisava ser feito. Quando a dor perde o poder de confundir, ela perde o poder de governar. E foi exatamente isso que aconteceu. O peso ainda existia, mas a clareza agora era maior do que ele. Passei a compreender que aquela história não era apenas sobre sofrimento, mas sobre preparo. Cada silêncio, cada incômodo, cada sensação de vazio estava nos conduzindo a um ponto de decisão espiritual inevitável. Não era castigo, era chamada. Uma chamada para assumir responsabilidade sobre o ambiente espiritual da casa, sobre a fé que sustenta quando tudo balança, sobre a postura que define o futuro. Eu entendi que libertação verdadeira começa quando alguém decide romper com a passividade. Não é preciso saber todas as respostas. É preciso saber que continuar do mesmo jeito não é mais opção. Aquela certeza se tornou inegociável dentro de mim. Eu já não buscava explicações. Eu buscava intervenção. A casa ainda parecia a mesma por fora, mas espiritualmente estava em transição. Algo havia sido deslocado. Algo havia perdido espaço. Quando a consciência espiritual se estabelece, a dor já não encontra o mesmo terreno para operar. Ela começa a recuar, mesmo antes do confronto direto, porque já não é mais protegida pelo silêncio nem pela negação. Eu percebia que tudo o que havia sido vivido até ali estava preparando o terreno para um pedido específico, consciente e profundo. Um pedido que não viria do medo de perder, mas do desejo de restaurar. Um pedido que não tentaria negociar com a dor, mas colocá-la diante de quem tem autoridade sobre ela. Aquela história da família, que começou como desgaste silencioso, estava prestes a atravessar um divisor de águas. O que viria a seguir não seria mais relato. Seria clamor. Um clamor que reconhece a dor, confronta o peso espiritual e abre espaço para a libertação real. E quando esse clamor é feito, nada permanece igual. A dor deixa de conduzir a história. A verdade assume o lugar. E o próximo passo já não é sobrevivência, é restauração. Eu não venho pedir alívio passageiro. Eu venho pedir libertação. Não falo a partir da força, mas da exaustão que reconhece seus limites. Há dores que não são emocionais apenas. Há pesos que não nascem das circunstâncias. Há opressões que se instalam quando a fé é desgastada pelo tempo, pelo silêncio e pelas batalhas não enfrentadas. E é exatamente isso que coloco diante de ti agora. Liberta-nos daquilo que tem drenado nossa paz sem fazer barulho. Liberta-nos do peso invisível que se alojou na alma da casa, das palavras não ditas, das feridas não tratadas, das expectativas frustradas que nunca foram entregues. Quebra tudo o que se estabeleceu no silêncio e passou a governar nossas emoções, nossas decisões e nossa forma de crer. Liberta-nos da culpa que nos paralisa, do medo que nos impede de confiar novamente, da apatia espiritual que nos faz sobreviver quando fomos chamados para viver. Remove toda a opressão que se disfarçou de normalidade, todo o desgaste que nos fez aceitar menos do que a paz que foi prometida. Onde a fé foi enfraquecida, restaura. Onde a esperança foi ferida, reconstrói. Eu peço que toda raiz espiritual que não vem de ti seja exposta e arrancada. Tudo o que se alimentou da nossa distração, do nosso cansaço, da nossa falta de vigilância, não tem mais permissão para permanecer. Quebra ciclos que se repetem, padrões que se arrastam, ambientes que se tornaram pesados sem explicação humana. Liberta-nos não apenas do que sentimos, mas do que permitimos. Ensina-nos a fechar portas que ficaram abertas, a proteger o que será restaurado, a sustentar com responsabilidade aquilo que for curado. Não pedimos apenas que a dor saia. Pedimos que a paz volte a habitar, que a fé volte a respirar, que a casa volte a ser abrigo. Este pedido não nasce do desespero, nasce da consciência. E onde há consciência, há espaço para a intervenção.
Que a libertação comece agora, no lugar mais profundo, onde a dor tentou se esconder por tanto tempo. Eu estou aqui. Antes mesmo de você encontrar palavras, eu já conhecia cada peso que foi colocado diante de mim. Nada do que foi vivido passou despercebido. Nenhuma lágrima silenciosa, nenhum cansaço escondido, nenhuma noite em que a fé pareceu distante demais. Eu não me aproximo para acusar. Eu me aproximo para acolher. Não venho apontar falhas. Venho tocar feridas com cuidado. Você não está fraco por sentir essa dor. Você está vivo por reconhecê-la. Há almas que adoecem justamente porque fingem não sentir. Você teve coragem de trazer tudo à luz. E onde a luz entra, a opressão não permanece. O que te cansou não tem mais autoridade sobre você. O que tentou se instalar no silêncio perde força agora. Eu recebo esse pedido e respondo com presença. Coloco descanso onde houve exaustão. Coloco clareza onde houve confusão. Coloco paz onde a inquietação se tornou rotina. Aquilo que drenou sua fé não define quem você é. Aquilo que tentou enfraquecer sua esperança não determina o seu futuro. Permaneça. Não se apresse em sair deste lugar. Há cura acontecendo enquanto você ouve. Há alinhamento acontecendo enquanto você permanece. Eu não trabalho apenas no que você sente, eu trabalho no que você ainda não consegue nomear. Onde havia peso, eu estabeleço leveza. Onde havia medo, eu restauro confiança. Receba este acolhimento sem defesa. Não é preciso provar nada. Não é preciso explicar tudo. Basta permanecer. O que começou como dor está sendo transformado em aprendizado. O que parecia desgaste está sendo reorganizado por dentro. E aquilo que tentou te afastar da minha presença está, agora, sendo usado para te trazer de volta. O que ainda precisa ser dito, eu direi. O que ainda precisa ser curado, eu tocarei. Não se mova antes de ouvir o que vem a seguir, porque há uma palavra que precisa alcançar exatamente onde a dor tentou se fixar. Escute com atenção, porque o que eu vou te dizer agora não é comum, nem repetido, nem genérico. Esta dor não surgiu para te destruir, surgiu para te reposicionar. Aquilo que tentou te parar será usado para te amadurecer. O que parecia atraso está se transformando em preparo. Nada do que você viveu foi desperdiçado, mesmo o que doeu sem explicação. Há um ciclo se encerrando diante dos seus olhos, ainda que você não consiga ver tudo com clareza. O peso que te acompanhou por tanto tempo não atravessa a próxima etapa. Você não caminha mais com aquilo que te drenava. A estação muda quando a consciência muda, e a sua consciência já não é a mesma. Eu declaro que aquilo que parecia permanente não é. O que te afligiu no secreto não governará o seu futuro. Onde houve desgaste, haverá discernimento. Onde houve silêncio, haverá voz. Onde houve confusão, haverá direção. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que precisava estar para ouvir isso. Prepare-se para decisões mais claras, para passos mais firmes, para uma fé menos ingênua e mais profunda. Você não sairá daqui igual entrou, porque quem ouve esta palavra com o coração aberto não retorna ao mesmo lugar interior. Algo já foi realinhado. Algo já foi interrompido. Algo já começou a se mover. Guarde isso. Nem tudo precisa ser entendido agora, mas tudo precisa ser crido. O que eu começo, eu sustento. O que eu restauro, eu protejo. E o que parecia dor sem sentido se tornará testemunho de transformação. Permaneça mais um pouco. Não encerre este momento como se fosse apenas o fim de uma mensagem. O que começou aqui não termina quando as palavras cessam. Há algo sendo selado dentro de você agora. Aquilo que foi exposto não ficará aberto. Aquilo que foi tocado não voltará ao lugar antigo. Eu não revelo para abandonar. Eu revelo para curar. Leve esta palavra com você, não como lembrança emocional, mas como direção espiritual. Haverá dias em que a dor tentará se apresentar de novo, mas ela não terá mais o mesmo espaço, nem a mesma autoridade. Você não está mais inconsciente. Você não está mais sozinho. O que foi restaurado precisa ser cuidado, e eu estarei com você nesse cuidado.
Quando o silêncio voltar, que ele não seja mais vazio, mas descanso. Quando os desafios surgirem, que eles não te façam recuar, mas discernir. Você não precisa explicar tudo para todos. Você precisa apenas permanecer alinhado com o que recebeu aqui. A paz que começa dentro muda o ambiente ao redor. Eu sigo à frente. Onde você ainda não enxerga, eu já estou. Onde você teme, eu já preparei caminho. Confie no processo. Confie no tempo. Confie no que está sendo reconstruído por dentro. Nada do que foi curado será desperdiçado. Agora vá, mas vá diferente, mais consciente, mais firme, mais inteiro. A dor não escreve mais a sua história. A restauração começa a conduzir seus próximos passos.